Graça e paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, com muita satisfação que mais uma vez estamos aqui para expor grandes verdades da palavra de Deus, sejam elas exposições de texto, sejam temas que elaboramos para estar transmitindo para os irmãos, e nós estamos com o propósito de estarmos falando sobre o Espírito Santo e Jesus. É claro que a nossa abordagem não estará vinculada aos ensinamentos de Jesus sobre o Espírito Santo, mas nós abordaremos o relacionamento do Espírito Santo e o seu ministério, suas atividades com relação ao Cristo, ao Messias. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele é um membro atuante da Trindade. A igreja, queridos irmãos, é resultado do ministério atuante e também movente do Espírito Santo. Assim como a igreja foi e é o resultado do ministério encarnacional do Verbo. A igreja ela é amada do Pai no Filho, é a noiva do Filho e ela é ornada pelo Espírito Santo. E nós temos falado de forma introdutória no outro vídeo sobre o relacionamento do Espírito Santo com a vida e o ministério de Jesus. E nós chegamos a pontuar que em Cristo o Espírito Santo habitou e operou sem medidas. O Espírito Santo ele operou e habitou em Cristo em sua plenitude. Nós observamos também que o Espírito Santo manifestou suas operações, os seus carismas, de uma forma plena no ministério de Jesus Cristo. E também nós ensinamos que o recebimento do Espírito Santo pelos discípulos estava condicionado à glorificação de Jesus Cristo. Somente após nosso Senhor ter sido glorificado é que o Espírito Santo foi dado para os seus discípulos. Apesar das atividades do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus, nós não temos menção nas Escrituras de que o Espírito Santo foi dado a alguém entre o batismo de Jesus no Jordão e a sua ascensão ou a sua morte. Mas após a sua morte, ressurreição, ascensão e exaltação à destra do Pai, o Espírito Santo foi dado aos seus discípulos. Jesus Cristo é o Messias que recebeu a plenitude do Espírito Santo. E enquanto a sua obra em missão não fosse concluída, sua obra de redenção, sua obra de reconciliar os homens com Deus não fosse concluída, o Espírito Santo não seria dado. Então, como Jesus ele foi glorificado, exaltado à destra do Pai, o Espírito Santo foi dado para a igreja. Então veja que estes pontos nos descrevem o relacionamento do Espírito Santo com o Senhor Jesus Cristo. E nesta hora, meu querido irmão e minha querida irmã, quero saudar a todos que estão aí nos ouvindo. Eu quero estar falando sobre os títulos e nomes do Espírito Santo relacionados a Jesus. No vídeo anterior, nós falamos sobre alguns pontos introdutórios deste relacionamento do Espírito Santo com Cristo, com Jesus. Mas agora nós estaremos abordando os títulos e nomes relacionados, os títulos e nomes do Espírito Santo relacionados à pessoa de Cristo. Queridos, a Bíblia, ela descreve o Espírito Santo por diversos nomes, títulos, imagens e figuras. Todas essas imagens, esses títulos e nomes, descrevem, sem sombra de dúvidas, característica do seu ser e de seu ministério, bem como pontuam verdades sobre o relacionamento do Espírito Santo com o Pai, com Cristo, até com o mundo e com a igreja. Alguns desses nomes ou descrições foram dados pelo próprio Senhor Jesus ao Espírito Santo. Outros foram usados pelos apóstolos para descrever a comunhão entre Jesus e o Espírito.
O nome ou título Espírito é usado aproximadamente 500 vezes nas Escrituras em referência ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E o termo combinado Espírito Santo é usado cerca de 100 vezes nas Escrituras. Então nós vamos ver aqui alguns nomes referentes ao Espírito Santo que estão relacionados à pessoa de Cristo. Nós encontramos na Bíblia 5 títulos, 5 nomes do Espírito Santo que estão relacionados à pessoa e ao ministério de Cristo. Esses títulos e nomes nos revelam o relacionamento do Espírito Santo com o Deus homem, com Cristo, bem como o ministério do Espírito Santo relacionado a Jesus. O primeiro que nós vamos destacar aqui é o título Outro Consolador. Consolador, meus queridos irmãos, é um título cujas funções se esclarecem no próprio discurso que Jesus deu no cenáculo, que está em João capítulos 14, 15 e 16. A palavra consolador, todos conhecem, vem do grego parakletos e encerra uma gama de significados. Por exemplo, é um defensor, um advogado, um consolador, intercessor, valedor. Essa última designação, valedor, que é usada por um grande erudito espanhol, ela designa uma pessoa que ajuda outra com sua influência e com o seu poder. Esse termo é relacionado também, esse termo parakletos é relacionado com um verbo composto do prefixo para, no grego, que significa junto de, mas a base verbal é kaleo, que significa chamar. Então, esse consolador ou valedor, que é o Espírito da verdade, ele é o revelador da verdade. Essa verdade que o Espírito revela é a verdade sobre o Cristo e o Pai. Ele é aquele que é chamado para ficar junto dos discípulos. Então veja que é um verbo composto. A expressão grega parakletos, para, que é junto de, e kaleo, chamado. Então, consolador, ou valedor, ou ajudador, vai depender da versão, significa a função ou ministério do Espírito Santo junto àqueles que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Então foi o próprio Senhor Jesus que chamou o Espírito Santo de outro Consolador. Então o título Outro Consolador é um título que foi dado ao Espírito Santo pelo Senhor Jesus Cristo, indicando, é claro, uma clara relação com o próprio Jesus mesmo. Nós temos 4 referências bíblicas ao Espírito Santo como Consolador, e todas elas vieram dos lábios do Senhor Jesus em seu ensino no cenáculo. Isso está em João capítulo 14, verso 16, verso 26, João 15, 26 e João 16 e 7. Nestas referências, Jesus se refere ao Espírito como o Consolador, o outro Consolador. E a Bíblia também chama Jesus, de Consolador, que é traduzido em 1 João capítulo 2, em nossas versões, como advogado. Estudiosos, meus queridos irmãos, têm apontado que Consolador é o nome favorito de Jesus para o Espírito Santo, porque identifica melhor o Espírito Santo com aquilo que faz como o vicário de Cristo, o substituto de Cristo, aquele que veio ficar junto com os discípulos, junto com a igreja, no lugar de Cristo. Jesus é o único que faz uso desse título ou nome para o Espírito Santo. Então, pode-se dizer que é um nome favorito ou um nome exclusivo que Jesus deu para o Espírito Santo. É um nome que está associado à salvação e à verdade do Evangelho. Vale pontuar também que Jesus não apenas chamou o Espírito Santo de Consolador,
Os textos em João nos dizem que Jesus chamou o Espírito Santo de outro Consolador, né? Então Jesus, para a palavra outro, ele não usou a palavra grega, porque no grego tem duas palavras para outro. A primeira é héteros, que significa outro de um tipo ou espécie ou natureza diferente. E existe o outro termo, é halos, que significa outro do mesmo tipo ou espécie. Agora notem que isso é importante, porque quando Paulo fala de outro evangelho, ele não usa alon, mas usa heteros, para dizer que é um evangelho de um tipo diferente daquele que eu tenho ministrado para vocês, quando ele escreveu aos Gálatas. Mas quando Jesus usa outro relacionado ao Espírito Santo, ele usa haloparakletos, ou seja, um consolador que é da mesma natureza, ou da minha mesma natureza. Então, o Espírito Santo é um consolador, meus queridos irmãos, da mesma espécie ou natureza de Jesus. Jesus e o Espírito Santo, com isso nós entendemos que Jesus e o Espírito Santo são da mesma natureza, ou seja, da natureza divina. Jesus é o primeiro consolador enviado pelo Pai, e o Espírito Santo é o segundo consolador enviado pelo Espírito da parte do Pai. Vemos a semelhança entre a segunda e terceira pessoas da Trindade. O Filho e o Espírito perfazem as duas missões divinas. O Espírito e o Filho são os apóstolos, os enviados da salvação da parte do Pai. O Espírito Santo, ele procede do Pai e é enviado pelo Espírito. O Novo Testamento, meus queridos irmãos, seleciona pelo menos 9 ministérios de ajuda do Espírito Santo. Eu só vou apenas citá-los aqui para vocês, porque não vou me deter explicando cada um deles, mas o Espírito como consolador, como aquele que veio estar no lugar de Cristo, fazer a função de Cristo, mas de uma eficiência maior, por assim dizer, porque agora Cristo está glorificado e esse Espírito opera de uma forma singular na igreja, porque Cristo, na sua humilhação, estava limitado geograficamente, mas o Espírito Santo não está limitado. Jesus, como homem, ele não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, mas o Espírito Santo está em todos os lugares, na totalidade do seu ser. Ele está comigo aqui neste momento e está com você também, que me ouve neste momento. O Espírito Santo está conosco aqui no Brasil, como também está com muitos irmãos na Europa. Mas se estivéssemos vivendo a era do Verbo encarnado, não poderíamos ter a sua presença em 2 lugares ao mesmo tempo. O Verbo precisou ser deslocado no tempo e no espaço, geograficamente. Mas agora o Cristo glorificado é outra coisa. Ele, na sua humilhação, abdicou do exercício de seus atributos, mas agora ele o exerce de forma plena, de forma grandiosa, porque o Redentor que foi humilhado, agora ele foi exaltado, ele foi dado o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra. Agora o Espírito Santo é o ajudador, é o vicário de Cristo, é aquele que representa e substitui Cristo em nossas vidas. Ele glorifica Cristo. Como ajudador, ele fala sobre Cristo, ele testifica de Cristo, ele glorifica Cristo. Então o Espírito, como paracletos de Jesus, como ajudador enviado de Jesus da parte do Pai, relaciona-se com ele no sentido de que é o testificador de Cristo. O Espírito Santo é a testemunha de Cristo, que reverte-nos para que nos tornemos também testemunhas ousadas de Cristo. O Espírito Santo, ele também exerce o ministério escatológico, revelando as coisas que hão de vir. Esse é o elemento ou fator escatom, do porvir, do ministério do Espírito Santo como nosso
Paracletos. E nós podemos até afirmar aqui, ou anunciar, uma hermenêutica do Paracletos, ou seja, o Espírito Santo nos ensina e faz com que compreendamos a verdade de Jesus, sobre Jesus, testificando de Cristo para glorificar a Cristo. Eu chamo isso de hermenêutica do Paracletos, ou fator Paracletos na hermenêutica cristã ou pentecostal, como queira. É o sentido de que o Espírito Santo relaciona-se com Cristo no sentido de testificar dele, de ensinar as verdades sobre ele e de anunciar as coisas que hão de vir centradas em Cristo e, por último, glorificar a Cristo Jesus. Por isso, nós pentecostais devemos afirmar que o pentecostalismo, ele precisa ser bíblico, não apenas ser histórico. Nós temos um ponto histórico no movimento pentecostal. 1º de janeiro de 1901, em Topeka, Kansas, nos Estados Unidos, quando Charles Parham e seus alunos oravam a Deus e buscavam o derramamento do Espírito Santo após uma leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Ali, em 1º de janeiro, eclodiu um derramamento do Espírito Santo que se intensificou para a Rua Azusa, em Los Angeles, e depois para todo o mundo. É claro que houve vários focos do derramamento do Espírito Santo por ocasião da chegada do novo século. Então nós notamos, irmãos, que este é o momento histórico do movimento pentecostal. Mas o movimento pentecostal, ele precisa ser bíblico. Eu sempre digo que a veia aorta do pentecostalismo histórico é o Pentecoste bíblico, é a Bíblia Sagrada, é o livro de Atos, especialmente capítulo 2, e aquele Pentecoste bíblico é centrado na pessoa de Cristo. E o Espírito Santo, como Paracletos, como outro consolador, enviado por Jesus da parte do Pai, procedente do Pai, ele veio centrar a igreja na pessoa de Cristo, que é o fundamento, o tema central da nossa vida. Então, o fator Paracletos faz com que a igreja seja centrada na pessoa de Cristo Jesus. E voltando para os 9 ministérios de ajuda do Espírito Santo, podemos sublinhar o seguinte: primeiro, nós temos os ministérios de Jesus antes da conversão. Ele reprova o convence e refreia a manifestação do anticristo. Na conversão, o Espírito Santo, o Espírito Santo regenera, ele habita no nosso interior e ele sela com o Espírito Santo. O ministério do Paracletos pós-conversão, a sua plenitude, a sua santificação, sua iluminação, o seu ensinamento, sua oração e sua intercessão. Todos estes 9 itens que eu acabei de citar estão relacionados ao ministério do Paracletos em relação à pessoa de Cristo. Ele aponta o pecador para Cristo, convencendo. Ele regenera os que creem e se arrependem na pessoa de Cristo, ou os une em Cristo e lhes dá a justiça de Cristo, os torna pleno da pessoa de Cristo, santifica-os à imagem de Cristo, ilumina-os e os ensina sobre a verdade de Cristo e intercede e ora por eles, podemos assim dizer, para cumprir a vontade de Deus na nossa vida. E qual é a vontade de Deus? Se não é nos tornar, nos predestinar para que sejamos conforme a imagem de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então esse é o fator Paracletos na hermenêutica pentecostal e também o relacionamento do Espírito Santo com a pessoa de Cristo. O título Consolador, Paracletos ou Paracletos, como queiram expressar-se, está relacionado à verdade do Evangelho, à demonstração da centralidade da pessoa de Cristo. Agora, o segundo título
do Espírito Santo relacionado à pessoa de Cristo, nós encontramos em Filipenses, capítulo 1, verso 19. Diz o seguinte: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Meus queridos irmãos, o título Jesus Cristo é usado nas Escrituras para descrever Jesus como Deus homem, como o Salvador, Jesus, e como o ungido, o Messias. Então, esse título, Jesus Cristo, aponta para o ministério salvador e messiânico da pessoa de Jesus. Então, quando Paulo usa o título Espírito de Jesus Cristo, esse é o segundo título relacionado, o segundo título ou nome do Espírito Santo relacionado à pessoa de Jesus, quando pode-se dizer, melhor colocado, quando usamos o título Espírito de Jesus, utiliza-se para descrever o ministério salvador do Espírito Santo e o dom messiânico do Espírito Santo. Nós sabemos que a vinda do Messias está vinculado na expectativa judaica, bem como nas profecias, especialmente a profecia de Isaías, ao derramamento do Espírito Santo em sua plenitude sobre o Messias. Sobre o Messias repousa o cétuplo Espírito de Yahvé. Nós falamos sobre isso de forma detalhada no vídeo anterior. Então nos acompanhe em nosso canal no YouTube e seja informado, instruído sobre estas verdades. O cétuplo ministério carismático do Espírito sobre a pessoa de Cristo, que por conseguinte resulta no derramamento do Espírito pleno sobre a igreja. Então, quando se usa o título Espírito de Jesus Cristo, refere-se ao ministério salvador do Espírito e ao ministério messiânico do Espírito relacionado à pessoa de Jesus Cristo. O terceiro título ou nome do Espírito Santo relacionado a Jesus é Espírito de seu Filho. O primeiro é outro Consolador. O segundo é o Espírito de Jesus Cristo. O terceiro é o Espírito de seu Filho. E esse é um título extraordinário, como todos os são, mas esse terceiro aqui, Espírito de Jesus, nos empreende e nos faz apreender grandes verdades sobre a Santíssima Trindade. Então, entende-se por este título a completa unidade da natureza da Trindade. Vou repetir, o título Espírito de seu Filho, usado para descrever o Espírito Santo, significa e define e afirma a completa unidade da natureza da Trindade. A expressão, quando a Bíblia usa a expressão filho de ou espírito de, descreve a similaridade da natureza. Por exemplo, filho do pecado quer dizer que a pessoa tem a sua natureza pecaminosa. Filho do maligno quer dizer que a pessoa tem uma natureza maligna. Filho da ira quer dizer uma pessoa que está destinada à ira. Então, quando se afirma que Jesus é o Filho de Deus, esse título implica que Jesus é Deus em sua natureza. É por isso que quando Jesus afirmou que era Deus, os judeus queriam apedrejá-lo, porque como homem afirmava ser Deus. Quando a Bíblia afirma Filho de Deus, referindo-se a Jesus, é de uma extraordinária ligação e revelação com a divindade. E nós devemos entender isso. Então, quando o Espírito Santo, meus irmãos, é descrito na Bíblia como Espírito de seu Filho, como está em Gálatas, capítulo de número 4, e versículo 6, o título implica que o Espírito Santo tem a mesma natureza que o Filho, que possui a mesma natureza que Deus Pai. Pode-se afirmar que o título Espírito de seu Filho
é o mais trinitário dos títulos da divindade nas Escrituras, aplicado individualmente a qualquer pessoa da divindade. O título, repito, Espírito de seu Filho, descreve claramente as três pessoas da Trindade. Por exemplo, Espírito descreve o Espírito Santo, seu descreve o Pai e Filho descreve o Senhor Jesus, o Deus Filho. Podemos afirmar que este título resume os ensinamentos das Escrituras sobre a igualdade e unidade da natureza divina. O Espírito, o Pai e o Filho têm uma mesma natureza, são iguais em poder, iguais em divindade, mas esse título, Espírito de seu Filho, também fala das distinções das pessoas. Por exemplo, Espírito refere-se ao Espírito Santo, de seu refere-se ao Pai e Filho refere-se a Cristo Jesus. Ainda dizemos que esse título demonstra que o Espírito Santo é quem clama em nós, Abba, Pai. É interessante isso, que normalmente ouvimos pregadores afirmando que nós clamamos Abba, Pai. Mas as Escrituras afirmam que tanto nós, em Romanos 8:15, clamamos Abba, Pai, como também o Espírito Santo que está em nós, Gálatas capítulo 4, verso 6, ele também clama Abba, Pai. Veja o que diz em Gálatas 4:6. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Esse é o terceiro título do Espírito relacionado a Cristo Jesus. Repito, Espírito de seu Filho. É um título que descreve a unidade e a igualdade na divindade, bem como as distinções das pessoas na Trindade, na divindade. E é um título que descreve o nosso relacionamento filial com o Deus Pai, bem como o Deus Filho, porque é o Espírito Santo, o Espírito de seu Filho, que nos faz clamar Abba, Pai. Em Romanos capítulo 8, verso 15, o Espírito que está em nós, ele nos faz clamar. Mas em Gálatas 4:6 afirma que é o Espírito que clama em nossos corações, Abba, Pai. Ou seja, se o Espírito é de Jesus e nós temos o Espírito Santo, esse Espírito que está em nós faz com que nós falemos as palavras de filiação de Cristo. Jesus não foi o único. Existe um estudioso chamado Joaquim Jeremias, que ele escreveu um livro sobre a mensagem central do Novo Testamento. E ele afirma que a expressão Abba, Pai, ou Pai, no Pai Nosso, é uma exclusividade dos lábios de Jesus. Jesus toma uma expressão que era usada na família, no seio íntimo da família, da criança que dizia papai, e Jesus tira esse título e coloca para todos os cristãos usarem. Nós falamos Abba, Pai, papai com o nosso Pai. Isso é algo extraordinário e que fala da nossa intimidade com Deus. E essa nossa intimidade com Deus só é possível porque o Espírito Santo habita em nós. Aliás, o Espírito de seu Filho. Assim como o Filho clamava Abba, Pai, e nos ensinou a clamar Pai Nosso. E isso é interessante porque somente Jesus chama Deus, o Pai, de meu Pai, meu Deus. Quando se refere a nós, ele nos ordena chamá-lo de nosso Deus, nosso Pai. Agora veja, a oração do Pai Nosso, Pai Nosso, porque nós não estamos sozinhos nessa filiação, mas quando Jesus chama Deus, o Pai, de meu Pai, ele está sozinho nesta filiação, porque a filiação de Jesus é eterna. A filiação de Jesus nunca veio à existência ou deixará de existir. A nossa veio à existência. É uma filiação
por meio da adoção de filhos por causa da obra redentora de Jesus Cristo. Então é algo singular o relacionamento do Filho de Deus com o Pai e também o nosso relacionamento agora com esse Pai. E nós podemos afirmar que, mediante o Espírito Santo que Deus enviou aos nossos corações, o Espírito de seu Filho que clama em nós, Abba, Pai, é esse Espírito que nos torna filhos de Deus. E eu gosto de pontuar o seguinte, que o Espírito Santo nos torna filhos de Deus no Filho de Deus. Eu e você só somos filhos de Deus no Filho de Deus. Nós só somos aceitos por Deus, adotados pelo Pai em Cristo, em nossa união com Cristo. E quem nos une a Cristo, quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, quem nos lava e nos renova e nos regenera e nos faz nascer e nos convence da nossa indignidade e da nossa necessidade de arrependimento e fé, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que pega o pecador que está no reino das trevas e o coloca no reino da luz. Esse é o Espírito de seu Filho. Agora vamos falar do quarto título do Espírito Santo relacionado à pessoa de Jesus Cristo. Quando usamos o título, só um momentinho, quando usamos o título, irmãos, quando a Bíblia, melhor colocado, usa o título Espírito de, é usado para descrever o Espírito Santo. Então a palavra que se segue a preposição é geralmente a chave para compreender o sentido desse nome específico. O significado do título Espírito de Jesus, que é usado em Atos capítulo 16, verso 7, está envolvido com o nome de Jesus. Jesus, irmão, significa Ele salva, ou o Senhor é Salvador. Ele é usado para descrever a segunda pessoa da Trindade, principalmente no contexto de sua obra salvadora, como está em Mateus capítulo 1, verso 21. O Espírito Santo, quando é chamado de Espírito de Jesus, significa que ele é o Espírito Salvador do Salvador Jesus. É o relacionamento salvífico do Espírito Santo com o Salvador, que é Jesus. Então, foi o Espírito Santo, segundo Mateus 1:20, que concebeu o Salvador. O Jesus é o Espírito deste Salvador que nos conduz à salvação. Portanto, o Espírito Santo, ele nos salva em nome de Jesus, na base do caráter e dos méritos de Cristo. Por isso, nós afirmamos que assim como Jesus nos salva dos nossos pecados, ele o faz mediante o seu Espírito. E o Espírito Santo é chamado de Espírito de Jesus. É o relacionamento soteriológico do Espírito Santo em relação à pessoa de Cristo. Ele está unido com Jesus para salvar. E o último título, para concluirmos a nossa exposição, é o Espírito de Cristo. Só para recapitularmos, são 5 títulos ou nomes do Espírito Santo relacionado à pessoa de Cristo. Primeiro é o outro Consolador. O segundo título é Espírito de Jesus Cristo. O terceiro título é Espírito de seu Filho. Um título espetacular que revela a profundidade da divindade, como acabamos de falar. O quarto título do Espírito Santo relacionado a Cristo é Espírito de Jesus. E o quinto e último título relacionado a Jesus, quinto e último título do Espírito Santo, é claro, relacionado a Jesus é Espírito de Cristo. Esse termo, Espírito de Cristo, aparece em Romanos capítulo 8, versículo 9, e precisa ser compreendido no contexto tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. A palavra Cristo, todos sabem que significa ungido, ou Ramachia, ou Messias, e foi usado e é usado para descrever o cargo tríplice do ungido. Isto é, ou seja, havia os ungidos que serviam a Deus como profetas,
sacerdotes e reis. Então, quando o título ungido, Machia, ou Cristo, é aplicado a Jesus, confirma que em Jesus nós temos o cumprimento desses três cargos do Antigo Testamento. E foram os reformadores, em especial o grande João Calvino, que pontuou esses três ofícios de Cristo. Cristo como profeta, Cristo como sacerdote e Cristo como rei, e daí eles desenvolveram uma cristologia baseado nesses três ofícios da obra redentora de Cristo, como aquele que completa esses ministérios. Então Jesus é profeta, Jesus ele é rei e Jesus é sacerdote. Aproveitando esse embalo, eu posso afirmar que o movimento pentecostal, além de enfatizar os três ofícios de Cristo como sacerdote, como rei e como profeta, o movimento pentecostal postula 5 grandes ofícios de Cristo, o que eu tenho chamado de 5 pontos do pentecostalismo histórico e bíblico. Primeiro, Jesus como Salvador. Segundo, Jesus como santificador. Terceiro, Jesus como curador. Quarto, Jesus como batizador. E quinto, aliado com um dos outros 3 títulos da reforma, o rei que voltará. Então nós enfatizamos, podemos assim colocar, unindo, fazendo uma simbiose com a teologia da reforma e com a teologia pentecostal, 7 grandes títulos do nosso Redentor, mediados e apresentados, robustecidos na igreja pelo Espírito Santo. Jesus, ele é profeta, Jesus é sacerdote, Jesus é salvador, Jesus é curador, Jesus é santificador, Jesus é batizador, Jesus é o rei que voltará. Que coisa maravilhosa, irmãos, é unirmos as dissertações das grandes tradições e enriquecer a nossa vida de forma teológica e bíblica. Em vez de ficarmos em debates infrutíferos que, como disse Paulo, desaguam em loquacidades frívolas e não trazem edificação e fé em Deus, nós precisamos unir estas verdades, robustecendo o nosso entendimento com a contribuição de cada uma das tradições. As 4 famílias da cristandade, o catolicismo, o ortodoxo, o protestante e o pentecostal são uma riqueza para aquele que quer compreender as verdades de Deus. Agora, nesse contexto dos 3 ofícios de Cristo Jesus como o ungido, e quando a Bíblia fala o Espírito de Cristo ou Espírito do Messias, isso implica que o Espírito Santo possui também este ministério tríplice do ungido, ou pelo menos está relacionado com este tríplice ministério do Messias. Trata-se de um ministério profético, podemos dizer, um ministério profético pneumático, em que ele revela a mensagem de Deus para a humanidade. Como está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, o Espírito Santo, ele está exercendo o seu ministério nos profetas, assim como exerceu no profeta Jesus. E quando nós relacionamos o título Espírito de Cristo ao Espírito Santo, nós entendemos que o Espírito Santo está relacionado ao ministério tríplice do Messias, como profeta, rei e sacerdote. Então, primeiro, você tem aí o ministério profético pneumático, em que o Espírito Santo revela a mensagem de Deus à humanidade por meio dos profetas. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, fala sobre isso. E nós temos também o ministério sacerdotal pneumático do Espírito, que oferece um sacrifício aceitável a Deus, um sacrifício aceitável a Deus pelo Espírito Santo. Hebreus 9,14 nos diz que Jesus ofereceu-se a si mesmo, ofereceu pelo seu sangue a Deus pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava ativo nessa obra da redenção. E por último, nós temos o ministério real
pneumático do Espírito Santo, em que ele reina num reino mais amplo de Deus. Nós não estamos mais sob o domínio do pecado, sob o domínio da lei, sob o domínio de Satanás, sob o domínio do mundo. Nós estamos, segundo Romanos 8:2, no domínio, na lei, no princípio, no poder do Espírito Santo. Agora, pelo Espírito, irmão, nós estamos no reinado pneumático do reino de Deus. Como diz em Romanos 14:17. O reino de Deus é o quê? É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. 1 Coríntios 4:20 diz o quê? O reino de Deus é poder. Que poder? Esse é o poder do Espírito Santo. Então, esse último título do Espírito relacionado a Cristo representa, indica que o Espírito Santo também está em exercício ou capacitou o Cristo, o Messias, no seu ministério de sacerdote. Por isso eu falo de um ministério sacerdotal pneumático, porque assim como Jesus, o Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, intercede por nós, o Espírito Santo também intercede. O Espírito Santo tem um ministério sacerdotal. Talvez você nunca ouviu essa expressão, mas está na Bíblia. Romanos capítulo 8 diz, versos 26 e 27, que o Espírito Santo é sacerdotal. Ele é o outro, irmão, o Paracleto, que está no lugar de Cristo. Então ele intercede por nós também, em nome de Cristo. O Espírito Santo também tem um ministério profético. Eu chamo de ministério profético pneumático. Jesus não foi o profeta semelhante a Moisés. Jesus não foi o cumprimento de todos os profetas. E agora a igreja é tornada ou feita ou transformada pelo derramamento do Espírito numa comunidade de profetas. Porque o texto que se cumpriu em Atos capítulo 2 foi o texto de Joel 2 que diz que os filhos e filhas profetizarão. E o Senhor nos dá o dom de profecia. Este dom, Paulo diz que nós devemos buscar com diligência para edificar a igreja. Foi sobre este dom que Paulo escreveu à igreja em Tessalônica, dizendo para os irmãos: não apagueis o espírito e não despreze a profecia. Então veja, profecia e dom do Espírito ou o Espírito estão relacionados. O que Paulo quer dizer que não devemos apagar o ministério profético do Espírito Santo na igreja. E lamentavelmente tem igrejas que estão apagando, já apagaram, outras que não creem. Mas esse é um ministério vital do Espírito Santo. Não apenas, irmãos, e isso aqui para a gente concluir aqui, nós devemos dizer que muitas pessoas escolhem apenas o ministério iluminador, ensinador, paracletos do Espírito Santo. Mas nós, como cristãos, devemos abraçar toda a Bíblia. Não apenas o ministério do paracletos, da unção que nos ensina, do crisma. Eu chamo isso de ministério crismático do Espírito, porque o Espírito, a unção que está em nós. A palavra unção vem do grego crisma, daí o ministério crismático do Espírito. É o crisma do Espírito sobre a nossa vida. A iluminação, o ensino, ele nos guia e testifica da verdade de Cristo e glorifica Cristo. Nós devemos abraçar isso, mas também não devemos negligenciar o ministério profético pneumático do Espírito, que o Espírito Santo dá o dom de profecia. Ele fala a nós. E por último, o ministério real do Espírito, ou o ministério real pneumático do Espírito Santo, que o reino de Deus é o reino do Espírito. O Espírito, já falei no outro vídeo aqui, o Espírito, o reino e a vinda do Messias estão interrelacionados nas profecias do Antigo Testamento e na expectativa judaica do escatom, ou seja, da era por vir. Então o Messias veio, o reino chegou e o Espírito foi derramado. A presença ou a chegada do reino de Deus é evidenciada pelo poder e pelas graças e dons do Espírito Santo de Deus, meus queridos. Então, no Novo Testamento, a expressão em Cristo é geralmente utilizada para descrever a relação entre o cristão e Jesus como de união e comunhão. Esse aspecto do significado do título
Cristo está igualmente presente no título Espírito de Cristo. A união e a comunhão com Deus, gozada por nós cristãos, somente é possível devido à habitação interior do Espírito em nossas vidas. Isto significa que o Espírito Santo é o membro da Trindade com quem os cristãos tendem a se relacionar mais diretamente em sua união e comunhão com Deus. É exatamente o imediatismo do Espírito Santo habitando no cristão que o une com o Pai e o Filho no amor eterno da Santíssima Trindade. Romanos 5:5 nos fala do amor pneumático de Deus, porque Deus derramou o seu amor em nós pelo Espírito que nos foi dado. Por isso nós podemos estar em união, em unidade. A unidade é do Espírito, mas eu e você, nós devemos preservar essa unidade do Espírito no vínculo da paz. Ó, queridos irmãos, que possamos nos deleitar e desfrutar destas verdades, dos títulos do Espírito Santo relacionados à pessoa de Jesus Cristo. O Espírito Santo é o outro Consolador, é o Espírito de Jesus, é o Espírito de seu Filho e também é o Espírito de Jesus Cristo e, por último, é o Espírito de Cristo. Que Deus te abençoe neste momento e saudação a todos os irmãos e irmãs que estiveram presentes conosco. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.